Quem pode ser como Deus que nos criou a sua semelhança? Quem pode ser como Deus? É uma honra levantar e adorá-lo. Ergamos as mãos ao grande eu sou, que era, que é e há de vir. Louvemos todos ao grande eu sou. Quem pode ser como Deus? Quem pode ser como Deus que nos criou para sua glória? Quem pode ser como Deus? Fomos escolhidos para ser seu povo. Ergamos as mãos ao grande eu sou, e era, que é e há de vir. Louvemos todos ao grande eu sou. Quem pode ser como Deus? Ergamos as mãos ao grande eu sou, que era, que é e há de vir. Louvemos todos ao grande eu sou. Quem pode ser como Deus? Quem pode ser como Deus? Quem pode ser como
Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam na paz do Senhor. Quero louvar a Deus por estarmos aqui novamente, né? Junto, para compartilharmos, estudarmos junto a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco de Enoque, a vida de Enoque, né? Então vamos orar para que o Senhor esteja nos usando. Senhor Jesus, queremos agradecer o privilégio de estarmos mais uma vez aqui junto com meus irmãos, compartilhando a Tua palavra. Queremos pedir que ela seja fonte, ó Deus, de esclarecimento para cada um de nós, que nós possamos ser dirigidos por ela cada dia, que ela seja fonte de transformação para nós, que nós possamos estar preparados para essa transformação. Usa, Senhor. Abre os nossos ouvidos nesse momento e nosso coração. Fale intimamente ao nosso coração. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis 5:24. Gênesis 5:24. Diz assim: Ele viveu sempre em comunhão com Deus. 23:24. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, pois Deus o levou. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Que coisa linda, né? O Senhor levou Enoque para ele. Deus nos chama a andar com ele e ter uma vida comprometida com ele. A história de Enoque, ela começa aqui na descendência de Adão, né? Se nós lermos um pouquinho antes, do 18, nós vamos ver, falando sobre a descendência aqui. Aí diz assim, ó: Jered tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. E ele foi pai de muitos filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Então, aqui conta da genealogia, um pouco da genealogia dele, de onde ele veio, né? E fala da história dele, que ele teve uma vida como a nossa, uma vida familiar, com filhos, teve uma vida comum, né? Em tempos difíceis também, né? Um tempo onde os prazeres do mundo reinavam e poucos queriam andar com o Senhor. Nós podemos ver um pouquinho disso lá no capítulo 6 de Gênesis ainda, no versículo de 5 a 8, que diz assim, ó. Gênesis 6, de 5 a 8. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Noé vem lá da geração, né, de Enoque, que diz assim, ó: Enoque foi o 7º filho depois de Adão, filho de Jered e pai de Matusalém. Enoque viveu pouco, ele viveu 365 anos, ao contrário do seu filho Matusalém, que viveu 969 anos, que era avô de Noé. Então era uma geração aí, né? Então a gente viu aqui, ó, tinha Enoque, tinha Jered, tinha Matusalém, lá em Noé, né? Pessoas que viveram andando com o Senhor, mesmo em dias difíceis, como foi mostrado aqui, em tempos difíceis, né? Em tempos que as pessoas não obedeciam, não queriam andar e viver os preceitos do Senhor. Então a gente vê que esses dias também existiram, assim como os nossos. A gente pode ver lá em Efésios 5, Efésios 5, de 15 a 17, que diz assim também para os nossos dias hoje: Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Olha aí que o Senhor está mandando para a gente.
Prestem atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são dias maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não haja como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então, nós também temos vivido esses tempos difíceis. Tempos onde as nossas escolhas nos levam para caminhos maus, assim como o povo lá do tempo de Enoque, né? As nossas escolhas levam a desagradar a Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, onde pessoas que conhecemos e amamos têm tido as suas senhas chamadas, têm sido chamadas, recolhidas. Infelizmente, alguns não têm andado com o Senhor ou vivido com o Senhor. Essa semana, um dos nossos parentes, conhecido nosso, sobrinho da minha cunhada, faleceu. Um jovem de 45 anos, mais ou menos. Ele viveu a vida dele, na adolescência dele, as escolhas dele foram as piores que ele teve, né? Desobedeceu os pais, usuário de droga, a sua adolescência inteira, ele foi só se afundando. Fez tudo o que desagradava a Deus, andava uma vida que não agradava a Deus. Mas o Senhor olhou para ele com amor e o chamou, e ele aceitou o chamado do Senhor. Há 6 anos ele era liberto das drogas. Há 6 anos ele estava no caminho do Senhor. Quando ele andava numa vida que desagradava a Deus, sua esposa tinha que buscar ele na sarjeta. Dormia na rua. Ia atrás das drogas, não voltava. Passava dias fora de casa, deixando a sua família turbulada, atribulada, seus filhos. Chegava dentro de casa, queria agredir a sua esposa. Um jovem casal, né? Um filho tem 14 e o outro tem 8. Né? Sua esposa tem uma faixa de 38 anos. Então era uma vida difícil, eles viviam uma vida difícil. Mas o Senhor um dia o chamou e ele aceitou esse chamado. E há 6 anos ele entregou a vida dele e a vida dele foi totalmente transformada por o Senhor. Ele passou a testemunhar da vida dele para muitos e ganhou muitas vidas para Jesus. A vida familiar dele foi toda transformada. Ele se tornou um novo homem. Um homem que dava orgulho agora para sua família. Um homem que dava exemplo para os seus filhos. Um homem que conseguiu reverter, né, uma vida ruim para uma vida boa. Mas, infelizmente, ele foi fazer um exame achando que estava com Covid e descobriram um câncer muito agressivo nele. E numa faixa de uns 15 dias, mais ou menos, após ter descobrido o câncer, ele veio a falecer essa semana, né? Semana passada. Infelizmente, o perdemos. A senha dele foi chamada, mas pela honra e glória do Senhor Jesus, ele está com o Senhor nos céus, porque ele fez uma escolha ao lado do Senhor, ele aceitou o chamado do Senhor e teve a sua vida diferente, transformada. Mas quantos ainda não se encontram com o Senhor? Alguns até fazem a leitura da Bíblia, vão para a igreja, diz que são crentes no Senhor Jesus, mas não tem feito diferença alguma em suas vidas. Tem sido um mau exemplo dentro da sua casa ou fora dela. No seu secreto, então, né? Hoje em dia aqui, os celulares, né? Nós vemos adultério, nós vemos as fotos que não agradam ao Senhor, né? O tal dos nudes, mandados pelos celulares, fotos por aí. Adultérios, né? E tantas outras coisas, né? Pessoas têm usado aquilo que é benefício para denegrir a sua imagem, para denegrir a imagem dos outros, para defamar outras pessoas, né? Para, enfim, viver uma vida que não agrada ao Senhor, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, né? No nosso secreto, temos feito coisas que, infelizmente, têm mostrado quem somos, a maneira que estamos vivendo. Mas eu quero lembrar, né? Quero trazer a nossa lembrança que Deus está vendo todas as coisas que estamos fazendo. Mesmo ali no nosso secreto, achando que ninguém está vendo, Deus está. Deus está vendo. Deus vê o nosso distanciamento da presença dele, né? E a gente pensa que outros não têm visto, mas Deus faz com que a gente vê, porque a palavra dele diz que aquilo que está escondido é revelado.
E a gente pensa que não é, mas Deus revela. Então, irmãs, de que maneira estamos vivendo? Como temos andado? De que maneiras temos proclamado o Evangelho do Senhor? Aquilo que nós temos lido, será que nós temos vivido aquilo que nós temos lido? Será que nós temos agradado o Senhor? Mesmo em tempos difíceis, não é agradar o Senhor. O tempo de Enoque foi curto. Não se deu por um acidente a sua chamada. Foi o próprio Deus que decidiu interromper a sua história de vida, chamando para si. Enoque não morreu, Deus o levou vivo para o céu, Deus o trasladou, sem que ele precisasse encarar o último inimigo do homem, que é a morte. Nós também temos a nossa senha. A nossa senha está nas mãos do Senhor. E o Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Umas 2 semanas atrás, eu passei pelo Covid e fiquei pensando nisso. Meu Deus, será que eu estou pronta para estar diante do Senhor? Será que eu serei aprovada pelo Senhor? Hora de se examinar. Hora de olhar para nós, para a minha vida. Se hoje eu fosse chamada, né? A semana passada eu tivesse sido chamada. Como seria diante do Senhor? E você? Está preparada para o encontro com o Senhor? Estamos prontos para a nossa senha? Não sabemos qual será o dia da nossa senha, qual será o dia da nossa chamada. Mas devemos estar preparados para isso. Sermos encontrados por Deus prontos, assim como Enoque se encontrou com um testemunho que o Senhor aprovava a vida dele. E é assim que o Senhor quer nos encontrar, aprováveis, né? Vivendo uma vida de serviço e adoração ao Senhor. Dizendo não aos prazeres desse mundo que nos levam a desobedecer a Deus. Que a nossa mente ela possa ser dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Que sejamos ensináveis, capazes de aprender e ser exemplos, colocando em prática. Como temos agido? Como tem sido a nossa vida dentro dos nossos lares? As práticas que nós temos dentro da nossa casa, os vícios que nós temos trazido para nossos filhos, para nossas casas, para as pessoas que estão perto de nós, nos vendo todos os dias. De que maneiras temos vivido? Será que temos sido exemplo? Será que temos sido pessoas ensináveis? O que estamos ensinando e que maneira estamos ensinando? As pessoas que nos rodeiam, nossos familiares. De que maneira nós estamos nos preparando para esse encontro com o Senhor? Então, irmãos, hoje eu venho trazer a lembrança, né, a vida de Enoque, a maneira que ele viveu foi a vida que agradou o Senhor. E a sua geração também agradou o Senhor, porque seu filho seguiu o Senhor, né? Noé foi encontrado agradável aos olhos de Deus, tanto que Deus deu uma responsabilidade para ele. Nós temos uma responsabilidade também de sermos exemplo, ser vigilantes, tomarmos cuidado, né? Viver uma vida que agrada o Senhor. Como diz aqui Efésios, prestem atenção na sua maneira de viver. Será que nós temos prestado atenção naquilo que nós temos feito? Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Temos lido a palavra de Deus. Será que nós temos meditado naquilo que nós temos lendo? Será que a palavra de Deus tem nos transformado? A palavra ela é viva e eficaz. Ela é transformadora. Mas você tem que permitir a transformação na sua vida. O Senhor quer que sejamos que mudemos as nossas atitudes, né? Que haja mudança de vida. Que eu e você possa aceitar, né? O chamado do Senhor para estarmos prontos, preparados, para quando Ele chamar o nosso número, nós possamos ser encontrados, aprovados pelo Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que o Senhor abençoe cada um de nós. E se você tem andado da maneira que desagrada o Senhor, que não tem agradado o Senhor, volte, dê meia volta, recomece, né? Viva da maneira que agrada o Senhor. Não viva os dias maus desse mundo. Aproveite bem todas as oportunidades que você tem, pois Deus tem nos dado esse tempo para aproveitar, viver uma vida que agrada ao Senhor. Esse tempo é um tempo de olharmos para a nossa vida, de reconhecermos, né, os nossos pecados, confessar os nossos pecados e viver uma vida que agrada ao Senhor. Que eu e você
possa aceitar, né, o chamado do Senhor, o chamado de viver uma vida com Ele, uma vida íntegra, que agrade a Ele. Amém? Que essa palavra ela venha de encontro ao seu coração, assim como veio ao meu. Que Deus abençoe a nossa noite. Tenha um bom resto de semana. Amém. Te consagrei.